versículo 12, até o versículo 15. Irmãos, só antes da gente ler, então lembrando que amanhã nós temos, a pastora Wanda vai estar aqui com as irmãs, com as Dorcas, às 16 horas. Confesso que eu estou até meio desatualizado com os avisos, tá? Mas no domingo nós teremos escola bíblica e o culto abençoadíssimo à noite, você não pode perder. E teremos uma cantina também, né, do Ministério de Libras. O Ministério de Libras vai estar fazendo uma cantina, acho que é caldo, então já pode, é isso, Paula? Já pode pegar encomenda também? Vocês estão pegando encomenda? Pode pegar encomenda. Hoje já pode comprar, que é provável que não sobre absolutamente nada até o final do culto de domingo à noite, então você já pode fazer a sua reserva, ok? Salmo 92, eu não sei se as crianças hoje vão ter a sala do culto infantil, alguém consegue alguma professora do departamento infantil? Não, então as crianças ficam conosco. Salmo 92, 12, feriado, né? Foi uma das coisas que eu pensei, pastor, como é que eu vou colocar alguém para pregar em feriado? Pastor Samuel, ele tem a família dele para visitar lá em Mariana, né? E outros irmãos também, então eu faço questão. Então fica assim, eu vou pregar para mim, se você gostar e aproveitar para você, você pega para você, eu sei que vai ser para você também. Amém? Salmo 92, 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Vamos repetir esse versículo? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Vamos repetir o versículo 15? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Senhor, muito obrigado por essa noite. Meu coração é tão grato por estar aqui. Tão grato por ver os meus irmãos, parte deles. Senhor, e eu quero te agradecer de uma forma especial, como tenho te agradecido, pela vida dessa igreja, de cada um dos irmãos que congregam aqui. Porque, Senhor, como diz a tua palavra, que um amigo, ele é bom em todo o tempo, mas na angústia nasce irmãos. E muitas vezes, Senhor, nós passamos por momentos e o Senhor faz questão de revelar isso, que a gente não está só. Primeiro, porque o Senhor está conosco, e segundo, porque tem pessoas ao nosso lado também. E eu quero agradecer de uma forma muito especial pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor retorne à vida de cada um em proporção dobrada, triplicada, quadruplicada. Tudo que nesses dias, Senhor, eles ministraram, semearam em orações, em palavras, em oferta, em carinho, e amor, e tanta coisa, Senhor, sobre nós. Nós pedimos, eu te peço que o Senhor retorne sobre cada um deles essa rica recompensa. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no Senhor que galardoa, eu creio no Senhor que recompensa, e que seja assim sobre a vida da tua igreja, é o que eu te peço, Senhor. E nesse momento também, Senhor, que vamos estar lendo a tua palavra, fale ao nosso coração, abra os nossos olhos, Senhor, fale conosco aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de teu Filho Jesus oramos e te agradecemos. Amém. 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 Ô Sá, você dá mais um pouquinho aqui só? Acho que não está querendo muito esse retorno aqui. O justo florescerá como a palmeira. Sabe, irmãos, esse texto falou muito comigo. Primeiro porque ele faz um paralelo aqui interessante. O paralelo, ele coloca o justo semelhante a duas árvores, a palmeira e ao cedro do Líbano. Primeiro eu queria tratar quem é o justo.
O justo não é aquele que é o perfeito, o justo não é aquele que nunca erra, até porque nós não temos parâmetros de pessoas assim a não ser Jesus Cristo. Mas justo é aquele que a gente vê na palavra. É lógico que no Novo Testamento justo é aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, mas o justo em toda a Bíblia é aquela pessoa piedosa que voltou o seu coração para Deus, que decidiu amar e andar com Deus, que decidiu viver em arrependimento e em fé. Esse, segundo a Bíblia, é o justo, não sinônimo de perfeição, mas de um coração que ama a justiça, que ama a Deus, que ama andar com Deus e que está disposto a viver dessa maneira, de uma forma que agrada ao Senhor. Então ele faz esse paralelo dessa pessoa, do justo, que eu entendo que hoje, queridos irmãos, nós podemos dizer que o somos, não porque nós conseguimos um mérito diferente da humanidade, por nossa própria capacidade, por nosso próprio esforço, não, mas porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos atraiu, porque Ele nos justificou, porque Ele nos regenerou, porque Ele nos fez pessoas com um coração de carne, tirou o coração corrupto de pedra que habitava dentro de nós e colocou um coração de carne. Então eu posso dizer que em Cristo Jesus nós somos esses justos, amém? E esse texto então faz um paralelo, que esse que confia, que essa que crê, e que por assim dizer é um justo, essa pessoa ela tem uma semelhança, como diz aqui o texto, com a palmeira e com o cedro do Líbano. E é interessante, irmãos, eu fui pesquisar um pouco, sobre essas duas árvores. É lógico que não de forma exaustiva, mas elas têm muitas coisas que nos ensinam. E que se elas fazem um paralelo com a nossa vida, puxa vida, tem muita coisa para a gente viver, para a gente se apoiar, para a gente confiar. Eu só queria assim que você percebesse que existe um contraste nesse salmo, no versículo 7, que ele compara o ímpio. Veja, o ímpio e o justo sempre vão ser temas dos salmos. Salmo primeiro, você vai ver o justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e tal, ele tem prazer na lei do Senhor. E os ímpios são como a palha que o vento espalha. Sempre você vai ver os salmos falando entre o justo, aquele que confia, que crê, que anda com Deus, que ama a Deus, que obedece a Deus, e o ímpio é aquele que faz pouco caso de Deus, é aquele que não está nem aí para a fé, não está nem aí para Deus. E esse texto aqui, no verso de número 7, no Salmo 92, vai falar do ímpio também, que o ímpio ele também floresce. Ele vai dizer, ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade. A gente olha para o ímpio e há uma sensação, algumas vezes, que ele está florescendo. Aquela pessoa que desdenha de Deus, que desdenha da fé, que zomba, que faz chacota, que anda de forma ímpia, ela floresce também. Você olha assim e diz assim, puxa vida, eu estou num caminho assim, estreito, andando com Deus, vivendo com Deus, e é tanta prova, tanta luta, e está ali o ímpio, está ali florescendo, sim, ele floresce. Mas veja bem, ele fala do ímpio, ao passo que ele fala do justo como o cedro do Líbano e como a palmeira, ele mostra que o ímpio é como a erva. A erva, ela tem a capacidade de em dias, até em um dia, diz que a glória do homem é como a erva, que nasce de manhã e seca-se à tarde. Ela tem a capacidade de nascer de forma rápida, de brotar, de florescer de forma rápida, dias, semanas, mas do mesmo jeito, na mesma velocidade que ela brota, que ela floresce, ela também seca e ela morre. O que o texto está dizendo aqui é que o ímpio, apesar de ter um aparente florescimento,
ele rapidamente passa, a glória rapidamente se vai. Ele diz aqui, os que praticam a iniquidade, final do verso 7, serão destruídos para sempre. Irmãos, nós não devemos olhar em momento algum para a vida de alguém que não ama, que não teme a Deus, por mais que a gente ache que essas pessoas estão florescendo, crescendo e brilhando, e a gente diz assim, eu que estou com Deus, estou passando um aperto, estou passando uma pintura, é luta para lá e luta para cá. Eu falei com o Ronaldo esses dias. Ronaldo, o Salmo diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele poderia ter pegado leve com a gente, poderia ter dito que eram poucas, mas ele falou que eram muitas. Muitas são as aflições. E a gente diz assim, puxa vida, Deus, será que o Senhor não está olhando para mim? Veja, irmãos, não se engane com o florescimento de uma erva. É rápido, mas rapidamente desaparece. Já o justo não. É como a palmeira, é como o cedro do Líbano. Existe uma dinâmica totalmente diferente. Por quê? Primeira coisa, ele vai mostrar que o justo, ele parece com essas duas árvores. Eu queria falar um pouco sobre elas. Primeira coisa que eu queria mencionar aqui é que palmeiras e cedros não se arrancam do solo com facilidade. Amém? Não se tira como se tira uma erva. Sopra o hálito do Senhor e seca a erva. O cedro, a palmeira, são árvores que não se arrancam com facilidade. Para você ter ideia, o cedro do Líbano, ele pode chegar a 40 metros de altura. Só que com 3 anos em que ele foi plantado, presta atenção, a pessoa vai lá e planta um cedro. Com 3 anos, a plantinha, ela tem um desenvolvimento de apenas 5 centímetros. Então você olha, você diz, tem 3 anos que eu plantei isso daqui. 3 anos e 5 centímetros que ele cresceu. Ao longo de 3 anos, ao passo que a erva, em dias, em semanas, ela cresce, floresce. O cedro, em 3 anos, 5 centímetros de crescimento. Mas a sua raiz, ao passo que da parte da terra para fora, só despontaram 5 centímetros, da parte da terra para dentro, aquela raiz se estendeu por aproximadamente 1,5 metros. Veja a desproporção. 5 centímetros de plantinha em 3 anos e 1,5 metros de raiz. É por isso que não se arranca de forma fácil um cedro nem uma palmeira. É interessante que o foco do cedro não está em mostrar folhagens, está em aprofundar raízes. Aí está o segredo do justo. Ele não está preocupado em mostrar suas folhas, sua glória, em mostrar que ele pode, que ele faz, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele está preocupado em aprofundar raízes. Ele está preocupado em se firmar. Ele está preocupado em estar firme, porque o propósito dele não é estar ali por algum tempo, mas é permanecer, é persistir. E com o passar dos anos, irmãos, essas raízes, elas começam a ficar cada vez mais profundas. E dizem que as raízes do cedro, elas se estendem até encontrar lençóis de águas, lençóis subterrâneos. Isso é interessante porque o cedro, ele não depende de circunstâncias externas para a sua sobrevivência. Ele não depende da chuva, eu preciso que venha um milagre, uma chuva. Não, ele vai buscar no interior, nos lençóis freáticos, nos lençóis de água. Enquanto talvez as plantas ao seu redor estão secando, por falta de chuva, o cedro está verdejando. Jeremias fala isso, aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas, que no tempo da sequidão, ela continua verde, não deixa de dar os frutos. Porque, queridos, o nosso segredo
não está nas circunstâncias favoráveis. Eu estou bem quando tudo está bem, e eu estou mal quando tudo está mal. Eu tenho fé quando tudo está bem, e eu deixo de ter fé quando tudo não vai bem. Não, o justo é como um cedro, ele lança raízes em Deus, e ele vai buscar água lá no profundo. Irmãos, quem é a água que sustenta a nossa vida, senão Jesus Cristo, nosso Senhor? Ele é a água da vida, irmãos, é nele, é lançando raízes em Cristo, arraigados e alicerçados nele, que nós somos sustentados. Dia após dia, está todo mundo do nosso lado secando, mas a gente continua viçoso, a gente continua florescendo, a gente continua frutificando em tempos de sequidão, porque a gente sabe onde vai buscar água. A gente vai aprofundando raízes, e quanto mais seca vem sobre nós, quanto mais dificuldades vem sobre nós, mais a gente vai aprofundar as nossas raízes em Deus. E aí chega um momento, irmãos, que essas raízes, elas vão se aprofundando até encontrar rochas, antes de encontrar águas. Muitas vezes as raízes encontram rochas. E aí é para pensar que é um motivo para desistir, que é um empecilho. Nossa, estou aqui, e ao invés de vir água, vem pedra. E aí, irmãos, dizem que as raízes do cedro, elas, diferente de outras árvores e plantas, que talvez naquela rocha subterrânea que foi encontrada, já cessa a sua procura de água, e seca-se então e morre. Essa raiz continua a crescer de forma que ela circunda aquela rocha. A extensão que ela tiver é como se fosse uma âncora que ela firmasse. Ela circunda a pedra e continua crescendo. É impressionante. Irmãos, imagine uma raiz que se abraça a uma rocha. Pode vir vento. Eu quero dizer que Cristo Jesus também é a nossa rocha. E a gente vai aprofundando raízes, e vai a nossa pedra angular, e a gente vai se firmando mais nele, mais nele, mais nele. Irmãos, é impressionante quando a gente vê o que é que demonstra a nossa fé. Existem várias coisas que podem demonstrar a nossa fé, mas a que mais me impressiona na vida de homens e mulheres de Deus é a capacidade de enfrentar circunstâncias e permanecer com Deus. Ver milagres, queridos, não garante que a gente permaneça com Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivessem feito os sinais que em ti se operaram, muito teriam se arrependido. Então não é sinal que vai garantir que uma pessoa se arrependa, não é maravilha, não é milagre que vai garantir que uma pessoa se converta. Pelo contrário, nós vamos ver pessoas que viram grandes sinais e ainda assim não se voltaram para Deus. Quantas pessoas comeram dos pães que Jesus multiplicou, quantas pessoas viram os milagres que Jesus operou e ainda assim permaneceram distantes dele, ainda assim permaneceram incrédulas, resistentes e até críticas. Quantos mestres e religiosos viram tudo que Jesus fez e ainda assim permaneceram distantes e críticos? Não é sinal, não é milagre que garante que uma pessoa vai permanecer com Jesus. Mas quando a fé, queridos, em Deus, a gente consegue em Deus firmar-se cada dia mais nessa rocha, ainda que ventos fortes venham contra nós e a gente balance, mas permaneça nele. Para mim isso é a verdadeira fé. É aquela capacidade que Jó teve quando tudo estava mal, e ele chega a dizer: ainda que ele me mate, nele eu vou confiar. Meu Deus. Irmãos, e essa é a capacidade do cedro. Se a capacidade do cedro é a capacidade minha e sua, desde que a queiramos, desde que busquemos,
Se o justo, se você e eu somos como o cedro do Líbano, qual é a nossa preocupação? Irmãos, a gente pode ficar com 5 centímetros de plantinha, mas eu quero dizer que a nossa maior preocupação vai em lançar raízes, encontrar água, encontrar rochas e firmar a cada dia a nossa fé nele. Mesmo que empecilhos apareçam, Tiago diz: meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Mais uma vez, não pegou leve com a gente. Várias. Tenha por motivo de alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Essa capacidade de enfrentar, de lançar raízes e de se abraçar às rochas e de dizer: eu não vou ser lançado fora, eu não vou ser arrancado, eu não vou sair da presença de Deus, eu vou continuar firme nele. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, meus irmãos, esse é o comparativo. O cedro como uma árvore que não se arranca. Qual é o segredo do cedro? Raízes. Diga para o seu irmão: o segredo é raiz. Já a palmeira, a gente falou do cedro, mas a palmeira não é diferente também. Uma árvore dificílima de ser arrancada, devido às suas raízes fortes. Sabe, irmãos, uma árvore comum, ela chega a lançar alguns metros de raiz. Algumas chegam até a subir. E aparenta aquelas raízes, quebram calçadas, destroem muros. Mas a raiz que busca nutriente, ela está submersa. Sabe, é interessante a gente pensar nisso, porque é um crescimento sem visibilidade. Crescimento de raiz é crescimento que não traz olhares. Ninguém vê uma raiz crescendo. A gente quer ver a planta crescer. A gente quer ver o broto, a gente quer ver frutos, a gente quer ver flores. Mas a gente está olhando para o que é efêmero, para o que passa rápido. Porque o que de fato dá subsistência e força a qualquer planta é o que ela cresce sem que ninguém veja. Naquele lugar escuro, naquele lugar úmido, ela consegue ali ter a sua nutrição, ela consegue ali ter a sua força. Eu quero dizer, irmãos, que é exatamente em Deus, no secreto com Deus, no tempo que a gente não está sendo visto, é ali que a gente lança raiz, é ali que a gente cresce. É quando você e eu nos nutrimos, naquele intervalo, naquele período de tempo que você dedica, para se afastar, para se isolar e para dizer: Deus, eu preciso de água, eu preciso da tua presença. E a gente vai lançando raízes cada vez mais profundas nele, cada vez mais enraizados nele. E uma árvore comum, ela chega a lançar alguns metros, mas puxa vida, se o que eu li corresponde à realidade, eu estou impressionado, porque dizem que a palmeira ela tem a capacidade de penetrar quilômetros, 3 a 4 quilômetros de raízes. Isso é muita coisa, gente. Para baixo. Eu vi quem já foi lá em Natal, viu o maior cajueiro do mundo. Alguém já foi em Natal? Sula Jason? Tem um cajueiro lá que é o maior cajueiro do mundo. Ele não para de crescer. Só que as raízes dele não são apenas subterrâneas, elas fincam e sobem. Já estão querendo expandir ainda mais o lugar do crescimento dele. Ele cresce para os lados. A palmeira não, é para baixo. Imagine que, irmãos, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, sabendo que tudo aquilo era raiz. Imagine uma palmeira que tem quilômetros de raiz para baixo.
Meu irmão, esse é o segredo. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Como que a gente imagina que é crescer no conhecimento e na graça, irmãos? Não é só o broto que desponta, a planta que desponta, mas sobretudo a raiz que se aprofunda. Isso é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É no conhecimento dele, não é acerca dele, não é sobre ele, é com ele. Aprendei de mim, não é aprendei sobre mim, é comigo, é de mim, é perto, é junto, é lançar raízes, é se aprofundar, é um crescimento para baixo. E para nós isso é muito significativo, irmãos, porque numa época de que muitos querem ser ouvidos, né? Cada um tem uma coisa para falar, uma coisa importante para dizer. A gente precisa ouvir mais, aprender mais, silenciar mais e lançar mais raízes. Amém? Crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Diz que, assim como o cedro, ela também só para de penetrar na terra quando ela encontra água. Isso é um trabalho não apenas de dias, não apenas de meses, mas de anos. Sob muita pressão, sob muita dificuldade, mas ela continua lançando as suas raízes. Mas o que é interessante, queridos, porque diz assim, que ela está plantada. E o local onde ela está plantada também nos é significativo. Porque diz assim, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Onde que nós precisamos, meus irmãos, estar plantados? Na presença de Deus, na casa do Senhor, onde o dono da casa está presente. É na presença dele, queridos, que nós ficamos aí. Não é uma árvore jogada, não é uma árvore que está lá, não, ela está plantada, mas ela está plantada na casa do Senhor. E na casa do Senhor ela floresce, porque a terra é fértil. A presença de Deus, ela é poderosa. E quando a gente, irmãos, se firma em Deus, quando a gente busca Deus de todo o nosso coração, meu irmão, pode vir o que vier, mas ela não será facilmente arrancada. Diga comigo, eu sou justo. Mais uma vez, diga assim, eu sou justo. E como justo, eu me pareço com o cedro do Líbano e com a palmeira. E por causa disso, eu não sou facilmente arrancado. É interessante porque uma outra verdade diz que a palmeira, ela pode ser cortada, mas é muito difícil matar uma palmeira. Eu não sei se você já viu, tem gente que quando quer matar uma árvore, ele faz um cinturão em volta da árvore, vai tirando a casca dela, não é isso, Toninho? É isso mesmo? Vai tirando para interromper a nutrição dela, o crescimento dela e fazê-la secar. Esses dias para trás eu passei por um lugar, tinha uma árvore queimada, e ela tinha apenas a casca, já estava morta. Mas o cedro, a propósito, a palmeira é diferente, porque dizem que a pessoa pode cortar essa casca, essa capa protetora, que é a casca, mas na palmeira não afeta, levando-a à morte, fere, mas não mata. E se isso, queridos, é de fato uma verdade, se pode se cortar ali aquela casca protetora, aquela capa protetora da palmeira, e ela assim não morre, porque o nutriente que ela busca não é somente o que ela adquire, o que ela recebe através do que vem de fora, mas sobretudo do que ela extrai de dentro, do que ela busca lá do profundo. Então, irmãos, isso é muito significativo para nós, porque Paulo vai dizer em Coríntios que em tudo somos atribulados, em tudo somos angustiados, em tudo somos perseguidos e abatidos, mas em cada uma destas ele tem uma contraposição. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, irmãos, podem ferir a gente. As circunstâncias podem arrancar alguma coisa de nós, nos machucar, nos abater, até mesmo a gente cai, mas eu quero dizer como a palavra diz, 7 vezes o justo cairá, mas o Senhor o levantará. Deus nos sustenta. Deus, Ele não permitirá que o seu justo seja grandemente abalado. Então podemos passar por tantas coisas e passamos, irmãos. E quem vem para Cristo achando que vai viver um mar de rosas se engana. E quem vem para a fé achando que vai ser só glória, milagres e vitória 24 horas, é culto da vitória hoje. Mas a maior vitória, queridos, é você e eu estarmos de pé na presença do Senhor. A maior vitória é o inimigo dizer assim: não estou entendendo. Já lancei pedra, já bati de lá, de cá. Irmãos, olha só, qual é a diferença da casa firmada na rocha e da casa firmada na areia? É o fundamento, é o alicerce, é a base, é a estrutura. Mas por fora, todas as duas são casas. Todas as duas talvez tenham a mesma arquitetura, o mesmo projeto, até quem sabe a mesma pintura. E todas as duas foram submetidas às mesmas intempéries do tempo. Chuva, vento, rios que subiram e bateu com ímpeto contra aquela casa. Certamente arrancou pedaços de reboco, certamente arrancou parte da pintura, deu uma infiltraçãozinha aqui e ali. Mas o segredo e a grande verdade é que a casa não caiu. Aquela que estava firmada na rocha, ela permaneceu de pé. Irmãos, essa é a vida do justo. Já disse para você de antemão que eu estou pregando para mim. E você receba se você achar por bem. Mas eu quero dizer que Deus quer nos ver assim. Em tempos difíceis, irmão, vamos lançar raiz. Vamos aprofundar. Vamos dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, mas isso pouco importa. O importante é que o Senhor não me deixe. O importante é que o Senhor me fortaleça. O importante é que o Senhor me mantenha de pé, porque eu não vou abrir mão do que é mais precioso na minha vida, que é o Senhor comigo. Você já viu um tsunami, quando visitou aquelas regiões lá da Ásia? Uma cena que não me sai da cabeça quando eu falo da palmeira, quando eu leio sobre a palmeira. Irmãos, é a força do vento inclinando a palmeira até fazê-la quase beijar o chão. Não sei se você já viu isso. É fácil você ver na internet, pega uns vídeos lá daquele tsunami que vem. Irmãos, é uma coisa avassaladora, violenta. A palmeira vai, ela se curva toda, mas ela não quebra. Ela não quebra. Aleluia. Vai para quem está do seu lado, diga assim: a gente se encurva, mas não cai. Aleluia. Essa é a palmeira, irmão. Meu irmão, algumas árvores, talvez, teve uns anos aí para trás, que a gente teve uns ventos fortes aqui em Contagem, aquelas árvores grandes ali ao lado da Caixa Econômica, ali perto do Big Shop, foram todas ao chão. Eu lembro os buracos que ficaram na terra. Eu morava ainda na José Faria naquela época, e derrubaram aquelas árvores todas, raízes grandes para cima, não o suficiente para permanecer, para fazer com que elas permanecessem de pé, caíram. Ventos de 50 quilômetros por hora, por exemplo, já derrubam grande parte, a maioria
das árvores simples que a gente vê por aí. Uma que tinha aqui no estacionamento, eu acho que foi fruto de oração também. Estava orando, Senhor, não deixa a gente tirar, ela está no meio do estacionamento. Disseram que se a gente tirar, a gente tem que pagar 600 mudas por uma árvore velha que estava ali no meio. Então, Jesus, e vem um vento numa madrugada, no outro dia ela estava para cima. A gente chamou o bombeiro constatou que foi o vento, e foi o vento mesmo. Senão era eu e o Ronaldo soprando para poder derrubar. Mas, irmãos, a palmeira, ela resiste ventos de até 150 quilômetros por hora. Irmão, 150, você imagina um carro a 150 por hora colidindo contra uma árvore. É para arrancar a árvore. Ou destroçar o carro. As duas coisas. 150 quilômetros por hora de vento não derruba uma palmeira. Ela encurva, ela beija o solo, ela vai ao chão. Mas ela volta mais forte do que ela estava. Você já imaginou isso na sua vida? Tem ventos que vêm tão fortes que levam a gente ao chão. Aí depois o Senhor vai nos levantar novamente. E a gente vai estar mais forte do que antes. E eu profetizo essa palavra sobre mim e sobre você nessa noite. Tem ventos que vêm, meu irmão, que você diz assim, agora me leva. Esse agora me leva. Vai te levar não, meu irmão. Vai te levar não. Você pode... Irmãos, e é um propósito de Deus. Porque muitas vezes nesses ventos a gente vai mesmo ao chão. E é aquele momento que a gente entende o que Tiago diz. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É quando a gente vê a nossa fragilidade, que a gente não é nada, que a gente é como um sopro, que a gente é como uma fumaça que sobe e logo desvanece, que a gente não tem que se arrogar de nada, encher o peito e levantar o queixo e achar que a gente é melhor do que ninguém. A gente não é nada sem Deus. Ele é tudo na nossa vida. Ele é a nossa força, Ele é nosso sustentador, Ele é aquele que nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor, porque nele estamos firmados, nele somos fortalecidos. A gente vai ao chão, a gente se encurva, mas é na presença dEle, a gente se humilha. Eita Deus! Esses dias eu estava orando assim, oh Jesus, obrigado. O Senhor nos humilha. Ele não tem problema nenhum. E é muito bom quando a gente se sente assim, que não é nada e que Deus é tudo na vida da gente, que é o homem para que dele se lembre. Ele que é tudo na nossa vida, irmãos. Então, palmeira, ela pode passar por fortes ventos. Você diz, Deus, que o Senhor está deixando? Aí Deus está dizendo, porque eu sei que você aguenta. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, Deus sabe que você aguenta. Ah, papai, a gente acha que, meu Deus. Realmente, queridos, presta atenção, não somos nós, é a graça de Deus conosco. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, Senhor. Por 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo para que Ele o retirasse de mim, mas Ele não quis retirar. Deus não quis. E tem gente que se choca com esse tipo de discurso. Uai, como? Deus, Ele tem que ouvir todas as minhas orações. Sim, você está certíssimo. Deus, Ele ouve todas. Amém? Não é algumas, todas as suas orações Deus ouve. Agora, Deus não responde todas elas. Vou melhorar. Deus responde, mas algumas vezes Ele responde negativamente. Não. Entendeu?
ele não vai responder sempre positivamente. Ele vai responder. E a gente costuma dizer que Deus tem basicamente 3 respostas: sim, não, espere. O sim é maravilhoso, é ou não é? Oh, Senhor, se quiser, podes me purificar. Chega o leproso para Jesus e diz: Senhor, se quiser, o Senhor pode. Ele não disse se pode, não, ele disse se queres. Ele sabia que o Senhor podia, ele só não sabia se o Senhor queria. O Senhor estende a mão para um leproso, faz o que ninguém faria, pega numa pele deformada, fedorenta, ferida, asquerosa, e diz assim: eu quero, fica limpo. E imediatamente, aos olhos de Jesus e de quem estava perto, a pele do homem foi restaurada como a pele de uma criança. Aí outras vezes Jesus vai dizer: não, Senhor, estou com espinho na carne, sou Paulo, teu servo, Senhor. Já escrevi 13 cartas, inúmeras igrejas já fundei, líderes já formei. Quantas orações fiz e o Senhor respondeu e curou pessoas instantaneamente, milagres foram operados através das minhas mãos. Eu estou pedindo só para o Senhor tirar um espinho, não é um tronco, é um espinho, pequenininho, que está doendo ininterruptamente, incessantemente. Esse espinho me incomoda, um mensageiro de Satanás, ele explica melhor depois. Um mensageiro de Satanás enviado para me esbofetear, para me humilhar. Senhor, arranca ele de mim. 3 vezes eu pedi. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, você vai suportar esse trem aí, Paulo. Você vai viver. Isso vai servir-lhe para você não se exaltar, não se orgulhar. Porque eu te dei muita coisa, Paulo, coisas que homens não ouviram e você ouviu, lugares onde pessoas não foram e você foi. Te levei até o 3º céu, você ouviu palavras indizíveis, que ao homem não é lícito referir. Então, para que você não fique soberbo, para que você não se ache um Deus, ou melhor do que ninguém, deixa eu te lembrar que você é apenas um homem. Vou deixar esse espinho ficar em você. Para que toda vez que você sentir que seu coração está assim soberbecendo, esse espinho vai te lembrar que você não passa de um homem. Por isso eu não vou tirar. Eu vou te manter na minha presença humilde, porque a partir do momento que você se ensoberbecer, eu te perco. Eu te perco. Eu já perdi um, que foi o querubim ungido, que andava entre pedras afogueadas, que era o sinete da perfeição, Lúcifer, anjo de luz. Eu já perdi ele, por causa da soberba e do orgulho. Eu não vou perder você, não. Fica aí com esse espinho na carne. Eu vou derramar graça todo dia para você. Todo dia eu vou derramar graça. E quando você se sentir fraco, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E assim Paulo caminhou. E muitas vezes Deus vai dizer assim: não é o momento. E a gente vai dizer: espera confiadamente no Senhor, ó minha alma. Mas Deus vai responder. Amém? E eu quero dizer isso, queridos, para terminar. A gente já viu que o justo é como o cedro e como a... Não, vamos melhorar. O justo é como o... E como a... Uau! A gente vai lançar raízes, sim ou não? A gente vai se aprofundar em Deus, sim ou não? Alguém vai ver isso acontecer, sim ou não? Não. Às vezes só vai ver aquela plantinha dizendo assim: 3 anos aí, ó, nem cresceu. Você que não sabe, meu filho. Está lá debaixo da terra, a raiz avançando, buscando água, buscando nutrientes, se firmando nas rochas que tem lá embaixo. E vem vento e a gente se encurva, mas não quebra. E tentam ferir a gente para matar, mas não mata. Eu fico lembrando do João. A gente já viu aí nessa série Teologia do Martírio.
O João do Apocalipse, homem difícil, tentaram matar o homem, não conseguiram. Jogaram ele num caldeirão de óleo fervente, não mataram o homem. Esse homem não mata não, joga ele numa ilha aí qualquer para ele morrer para ele ficar o resto dos dias lá. Porque o homem não morre, é como a palmeira, corta ele angustiado, abatido, mas não destruído, e a gente vai avançando, irmão, ferido, machucado. Já diz, irmãos, que a gente quando chegar lá, não vai apresentar coroa, vai apresentar cicatrizes. Jesus, quando ressuscitou, ele não escondeu os cravos, ele não escondeu os ferimentos. Jesus, ele veio em corpo glorificado. Ele poderia ter dito assim: pai, eu não quero essa marca aqui não, isso me lembra coisas ruins. Ele ficou com as marcas. Ei, ô Tomé, põe a tua mão no meu lado, aquele lado onde a lança penetrou, está aqui, põe a tua mão, põe o teu dedo na minha mão, vê que um espírito não tem carne, mas veja sobretudo onde eu fui ferido. Irmão, quando a gente está machucado e inflamado, uma unha encravada inflamada, alguém já teve? Quem já? Imagina alguém pisar. Qualquer ferimento inflamado, irmão, aumenta a dor de forma exponencial. Mas um ferimento curado vai ficar lá cicatriz. Pode apertar, mas não dói mais. Jesus disse assim: pode apertar. Eu vim com lembranças, mas não vim com mágoa de ninguém. Eu não vim com falta de perdão de ninguém. Aliás, eu já disse lá, perdoa porque não sabe o que faz. Sou eu mesmo. Então, irmãos, a gente vai chegar lá com as cicatrizes. A gente vai chegar lá com a marca. Vai tentar de tudo, mas você e eu somos como cedro, somos como a palmeira. Diga glória a Deus. Mas eu quero finalizar dizendo que de todos esses atributos da palmeira, principalmente, que é uma árvore que não nasce em lugares frios. Você consegue entender isso? De todos os atributos e qualidades de uma palmeira, tem um ponto fraco. Palmeira não nasce para ficar em lugares frios, ela não resiste a frio. Você vai ver palmeira em deserto, mas não vai ver palmeira no Alasca, porque ela subsiste em lugares de temperaturas quentes, mas ela não resiste ao frio. Só isso é suficiente para matar a palmeira, o frio. E aí a gente entende, irmãos, que às vezes vem o sopro da tribulação, e vem a fornalha, e vem os cortes, a ferinda, a palmeira, e ela está lá. Mas se vier o frio, ela morre. Irmãos, se existe algo que pode matar o crente, é quando ele esfria. Se a gente esfria, o guerreiro, a guerreira morre. E ninguém é responsável por manter a gente quente. Não é o louvor, não é o pastor, não é a mãe, não é o pai. Somos nós, que em Deus mantemos a chama acesa no altar. O fogo deve arder de vez em quando, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Sabe, irmãos, se existe algo que mata o crente, não é tribulação. Você está com Deus, você está com as raízes em Deus, tribulação não vai matar crente. O que mata crente é a frieza. É quando eu já começo a não crer, quando eu começo a duvidar, deixa para lá. Quando eu já vou abandonando o estar aqui,
não deixando de congregar, diz o autor dos Hebreus, como é costume de alguns. É quando eu vou deixando de lado e esfriando em algumas práticas. Irmão, preste atenção, tem vezes que a gente não tem nem o que orar, não sabe o que orar. Já aconteceu isso, você se ajoelhar e não saber o que orar? Sim ou não? A gente se ajoelha e diz assim: tu sabes, Deus, tu sabes, tem misericórdia. Sabe aquele pecador que chegou no templo e só batia no peito? Qual era a oração dele? Oração chata, né? Já imaginou alguém que orasse perto de você e só assim: tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim. Você diz assim: muda o disco, varão, né? Não tem outra coisa para falar, não? Assim, ó portentoso, ó magnânimo, ó supremo, criador, e tanta coisa bonita que a gente podia falar. Mas tem gente que não tem nada bonito para falar. E a gente só vai dizer: tem misericórdia de mim. E a gente só vai orar como Bartimeu orou: oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a gente não pode esfriar, irmão. Não pode. Não pode esfriar. O frio mata a palmeira. O frio mata o crente. Tenho, porém, contra ti, foi a advertência que Jesus deu à igreja lá do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que abandonaste o teu primeiro amor, aquela chama, aquela paixão, você abandonou. Eu tenho isso contra você. É isso que vai te matar, igreja. Irmãos, se a gente deixar que a frieza domine o nosso coração, e isso eu posso dizer, queridos, não é somente para falar bem a verdade, a gente vê crente quente, é quando está difícil. A maioria das vezes acontece assim. Quando a coisa está maravilhosa, que você diz assim: pastor, tem anos que eu não sei o que é tribulação, não passo por problema, minha conta está sempre cheia, meus armários estão lotados, só vitória. Tem anos, sei nem o que é Satanás, sei nem que desconfia, mano. Desconfia. Porque se Jesus, nem Jesus, ele conseguiu se livrar dessa presença ruim, né? O tentador o deixou até momento oportuno. Depois da tentação dos 40 dias, não quer dizer que Satanás deixou de tentar Jesus. Jesus passou por crítica, Jesus passou por oposição, Jesus passou por incompreensão. Nem os seus irmãos, nem a sua família cria nele. Jesus passou por tanta coisa, irmão. Se ele, nosso Senhor e Mestre, viveu isso e nos deixou o exemplo, Pedro diz assim: ele vos deixou o exemplo para que sigais as suas pisadas. E a gente segue nessa pisada do discipulado. O discipulado de Jesus é assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. É a chamada do Evangelho. Chamada pouco vistosa, pouco popular, mas é a chamada do Evangelho. Estou dizendo que é só para mim essa mensagem, você não precisa ficar com ela se você achar ela ruim, difícil, mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que a gente seja como cedro, que a gente seja como a palmeira. Vai vir vento, mas a gente vai lançar raiz cada vez mais profunda. Você vai ver o irmão, você vai ver o pastor, você vai ver lá curvado, olha o vento, que não leve o resto dos meus cabelos. E a gente depois volta para o lugar, de pé na presença do Senhor. Põe de pé, filho do homem, que falarei com você. Não fica de pé, vamos orar nesse momento em nome de Jesus.